vai falar sobre um tema bem interessante, né? Quando se trata de tireoide, a gente tem muitos mitos hoje, né? Muitos mitos que giram em torno da saúde da tireoide, que giram em torno do processo de emagrecimento associado à tireoide, do processo de ganho de peso associado à tireoide. E aí, a tireoide, ela ganhou um destaque muito grande, principalmente quando a gente trata ou a gente trabalha com emagrecimento, né? Porque tem realmente aquela história de, nossa, quem tem hipotiroidismo acaba tendo uma maior dificuldade para emagrecer ou acaba engordando muito. E será que é tudo isso mesmo que a gente fala? Principalmente, né, quando a gente trabalha com processos de ganho de peso, né, que a gente está falando de processos de ganho de peso, o hipotiroidismo, ele não influencia tanto quanto a gente imagina. Se a gente for pegar a fundo realmente qual que é o desvio padrão, né? Qual que é mais ou menos o ganho de peso que a gente tem quando descobre que tem hipotiroidismo ou quando tem alguma patologia relacionada à tireoide, tireoidite de Hashimoto, é apenas 5% do nosso peso. Então isso é muito pouco. Se a gente for pensar em alguém que pesa 50 quilos, isso dá 2,5 kg, só por conta do hipotiroidismo. Então, fica aí a grande questão, né? Será que quando a gente pensa, nossa, mas eu tô assim porque eu tô com hipotiroidismo, nossa, eu ganhei muito peso porque eu tenho hipotiroidismo. Será que realmente a sua tireoide ela tá sendo uma culpada na história? Ou às vezes a gente acaba comendo de forma errada, a gente tem um estilo de vida errado e acaba pensando, né, que é realmente por conta da tireoide. Então fica aí o alerta para vocês que o hipotireoidismo, mais ou menos a faixa de ganho de peso aí, ele gira em torno de 5% e ele não passa disso, tá? Além do hipotiroidismo, a gente tem algumas outras doenças da tireoide, tem a tireoidite de Hashimoto. Ela vem muito associada também ao hipotiroidismo, mas na tireoidite de Hashimoto a gente tem que encarar de uma forma um pouquinho mais clínico, que seria mais uma doença autoimune. E o que é uma doença autoimune? É quando o nosso corpo produz anticorpo contra o nosso próprio órgão. Seja por algum estresse físico, algum estresse emocional, isso pode acontecer. Então, além do hipotireoidismo que a gente deve levar em consideração com a tireoidite de Hashimoto, a gente tem que levar também em questão o hipotireoidismo. E quando se trata de saúde da tireoide, já tem muita correlação com a retirada ou a redução muito grande da exposição ao glúten. Então, muitos estudos eles mostram hoje pra gente que tanto na tireoidite de Hashimoto quanto no hipotireoidismo, pessoas que têm um consumo bem reduzido de glúten, né, de alimentos industrializados principalmente, têm um benefício na saúde tireoidiana. Então, além do hipotireoidismo, a gente pode trabalhar com a redução da exposição ao glúten na tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Então, geralmente as doenças autoimunes elas têm mais correlação com o glúten, tá? Então fica a dica aí para vocês. Outra coisa muito, mas muito importante. A tireoide, ela tá muito correlacionada com o funcionamento total do nosso corpo, com a liberação de alguns hormônios sexuais, com a liberação de alguns hormônios que realmente fazem o funcionamento do nosso corpo e também do nosso metabolismo. E aí o que acontece? A gente está querendo emagrecer. O primeiro passo de uma pessoa que não está fazendo acompanhamento nutricional e quer muito emagrecer é diminuir a ingestão calórica. Porém, quando eu faço essa redução calórica e prolongo ela por muito tempo, o que acontece? Eu acabo atingindo a minha tireoide, eu acabo prejudicando a minha tireoide.
Então, dietas hipocalóricas, em que a gente leva elas por muito tempo, a gente acaba diminuindo a liberação de alguns hormônios da tireoide. Por isso que não se deve trabalhar com dietas hipocalóricas abaixo da nossa taxa metabólica basal, principalmente por muito tempo. Por quê? A gente acaba prejudicando o funcionamento da tireoide. E isso vai o quê? Diminuir o nosso gasto calórico. Nosso corpo ele é muito esperto, ele poupa caloria, ele poupa o gasto calórico quando ele percebe que a gente está comendo muito pouco. Então isso a gente não pode fazer durante uma alimentação, durante uma reeducação que visa o processo de emagrecimento. Por isso que a maioria das minhas pacientes, né, das minhas musas e dos meus musos, comem pra caramba, comem bastante, porque hoje eu vejo a importância que a tireoide tem, tanto no processo de emagrecimento quanto no funcionamento do corpo total. Então, o que a gente quer? Emagrecer sem perder massa muscular e sem atingir a saúde da tireoide, tá? E aí, quando se fala muito em saúde da tireoide, uma coisa que fica muito na mente, que eu preciso passar para vocês, é a relação do nosso contato com o plástico. O plástico, ele libera uma substância que se chama xenobiótico. Vocês podem até anotar para depois pesquisar na internet. E esses xenobióticos, eles imitam um pouco alguns hormônios que nós temos e entope as nossas sinalizações. Então, isso gera mais um contaminante para a nossa tireoide. E sempre que eu tenho maior liberação desses xenobióticos, desses contaminantes, é quando eu coloco coisa quente em plástico. Então, quando eu faço meu chá, eu coloco na garrafinha de plástico. Quando eu esqueço a minha garrafinha de plástico no sol, quando eu esqueço minha garrafinha de plástico no carro, quando eu esquento a minha marmita em pote plástico. Por isso, a importância de esquentar marmita em pote de vidro, de tomar chá em copo de vidro ou acrílico, que não seja aqueles copinhos de plásticos. Deixa eu ver o que mais. Ai, não sei, a gente tem umas manias meio esquisita. Deixa eu ver, teve uma história que eu escutei de um plástico. Ai, não vou lembrar. Mas todo plástico, gente, todo plástico que a gente tem... lembrei. Colher, sabe colherinha de plástico? Colher de plástico, copo de plástico, como que é o nome? Escumadeira de plástico. Então, tudo a gente acaba colocando em coisa quente e acaba liberando o xenobiótico e acaba contaminando a minha tireoide. Mesmo quem não tem nada na tireoide deve evitar ao máximo expor o plástico ao quente, para não realmente eliminar mais desses xenobióticos, tá? Outra coisa que é muito importante, e aqui fica muito uma atenção, mas também que ela deve ser levada em consideração a postura médica, né? Quando a gente descobre que tem hipotireoidismo, quando a gente descobre que tem algum problema, né, na tireoide, a gente faz o acompanhamento médico e é ele que dá o diagnóstico. E aí, na maioria das vezes, a gente toma levoide, levotiroxina e alguns outros nomes do T4, que é o hormônio de reposição hormonal da tireoide. E aí, o que acontece? No nosso corpo, a gente toma o T4, toma o remedinho e o nosso corpo ele trabalha para transformar esse T4 em T3, que é o T3, que é o mandão, que ele vai lá para onde precisa ir, que ele vai lá e mandam nos outros hormônios. Mas essa conversão, ela não é automática. A gente precisa de uma enzima que se chama deiodinase para transformar o T4 em T3. E essa enzima, ela é dependente de selênio, de zinco, de vitamina A e de alguns outros micronutrientes. Então, às vezes a gente faz a reposição hormonal e mesmo assim a gente não vê um resultado tão bom, porque às vezes está faltando nutriente.
E uma das formas mais bacanas, né, além dos exames bioquímicos da gente ver a falta de nutriente, é a nossa unha. Vocês acreditam? Esses dias eu tava em um lugar e aí eu olhei a unha de uma pessoa. Aí eu falei assim, fala, não falo, fala, não falo, fala, não falo, me segurei. Falei assim, olha, eu acho que você deveria fazer um exame, porque a tua unha parece que você tá com uma deficiênciazinha aí de zinco. E não é que ela falou, ai, Karine de Deus, você sabia que eu tenho uma deficiência muito grande de zinco? Eu sempre tive. Eu falei, olha, dá uma olhadinha nisso, porque se tá aparecendo na unha é porque tá muito deficiente. Então a nossa unha, ela demonstra muita coisa pra gente. Se tem furinho, se tem risquinho, se tem partinha branca. É uma das formas da gente verificar, assim, a olho nu, se tá faltando alguma coisa, tá? Se tá faltando alguma coisa pra tireoide, se tá faltando alguma coisa pro corpo. Mas aqui a gente tá focando mais na questão tireoidiana. Então é muito importante, vocês que já fazem acompanhamento, né, com nutricionista, irem sem esmaltes na unha, tá? A maioria das minhas pacientes e das minhas musas e dos meus musos eu já olho. Como a gente faz o acompanhamento nutricional, vai calhar uma vez que elas estão sem esmalte, então eu já acabo, dou uma olhadinha ali, ver se tá com manchinho ou não. Então eu faço eu tenho esse cuidado também com a unha, e é uma forma muito simples, né? Vocês mesmos podem conferir a unha de vocês. Então, olha só como a nutrição é importante. Além da gente tomar o T4, a gente tem que ter os nutrientes específicos para transformar esse T4 em T3. E é ele que vai agir lá no nosso corpo e vai cumprir a missão dele. Então, a gente precisa ter atenção na alimentação como um todo. E é também nessa conversão que alguns fatores eles impedem que o T4 ele seja convertido em T3. E um desses alimentos são alguns tipos de chás. Por exemplo, chá verde. O chá verde ele já não é tão indicado para quem tem o hipotireoidismo. O chá verde, o flúor, o cloro, por conta realmente que ele rouba alguns micronutrientes relacionados a essa conversão. E onde que eu encontro, né? Eu até anotei ali, além, né, do flúor, do cloro, da gente encontrar no chá verde. Sabe aonde que a gente encontra muito cloro? Em adoçante. E aí fala, nossa, eu tô tomando café com adoçante, tá lindo, tá maravilhoso, não tem caloria, mas tem moléculas de cloro que roubam lá o iodo, que roubam o nutriente da sua tireoide. E aí você acha que você tá arrasando usando o danadinho lá do adoçante, mas não tá. Então olha só, como às vezes a gente acha que tá fazendo tudo certo, quando na verdade a gente não tá fazendo nada certo. E é muito perigoso, gente, é muito perigoso, porque aí tem que aumentar a dosagem do remédio, aí tem que ver, tem que avaliar o que tá acontecendo. Então é muito importante a gente realmente ter o acompanhamento de um profissional para que você tenha certeza daquilo que você tá fazendo, se tá dando certo ou se não tá, certo? Eu pedi para vocês fazerem algumas perguntas nos stories, né? E uma das perguntas que mais se repetiu foi em relação à hereditariedade. Se a minha mãe ela tem hipotireoidismo, né? Como é real, a minha mãe tem hipotireoidismo, será que é grande a chance de eu ter hipotireoidismo? Na verdade, não. Na verdade, não tem essa correlação. Existem dois fatores para tudo nessa vida: para hipotireoidismo, para câncer, doenças autoimunes, diabetes, pressão alta, tudo. A gente tem a genética e a epigenética. A genética é o que você traz do teu pai e da tua mãe. E a epigenética é aquilo que você faz. Então, eu posso ter a minha genética, que a minha mãe tem, de hipotireoidismo. Mas não é a minha genética que fala mais alto. É a minha epigenética, que é o que eu
faço, que é o que eu deixo de fazer. Então, se eu já tenho uma genética que me favorece o hipotireoidismo, se eu ter uma epigenética, um ambiente onde vai me facilitar o desenvolvimento de hipotireoidismo, eu posso desenvolver o hipotireoidismo. Mas, nossa, é porque minha mãe teve. Não, é porque eu juntei a epigenética com a genética. E aí eu acabo desenvolvendo, certo? Outra coisa, essa conversão de T3 em T4, a saúde da tireoide, ela é muito importante, ela é muito complexa. Então, quanto maior a exposição nós tivermos de componentes, de contaminantes, menor vai ser, né, a saúde da minha tireoide. Ou eu vou estar agredindo a minha tireoide diariamente. E existe uma coisa que eu já falei aqui, que nós usamos todo dia. Independente, todo ser humano da face da Terra usa todo dia. E dependendo do que for, dependendo da composição, agride ou não a tireoide, que é o desodorante. Desodorante, aerosol, desodorante roll-on, aqueles das marcas mais famosas e das marcas mais cheirosas possíveis. Tem alumínio. E o alumínio, ele se acumula diretamente na nossa tireoide. Olha só, que beleza. Você tá lá, toma seu banho, vai lá, aí você vai lá, vai sair, tá calor, mais uma espirrada. Aí você vai lá, chega em casa, toma banho, dá outra espirrada. Então, além de você ter o contato diário, você tem contato mais de uma vez por dia e acaba, vai metal pesado e vai alumínio. Aí você usa papel alumínio e dá-lhe alumínio. Aí você usa aquelas panelas que tá, nossa, aquelas panelas velhas que tá soltando quase o fundo, tá branco de alumínio e você lasca alumínio. Então você pode ter uma contaminação por alumínio. E às vezes você não sabe. Uma das formas da gente diminuir essa exposição, troca o desodorante. Hoje em dia, qualquer farmácia de manipulação, você chega lá e fala, olha, eu quero um desodorante sem alumínio. Manipula pra mim, por favor. Eles vão manipular pra você. Ah, eu gosto de cheirinho de talco. Vai fazer com cheirinho de talco. Eu gosto de cheirinho de erva doce. Faça com cheirinho de erva doce. Ah, eu gosto de cheirinho neutro. Faça sem cheirinho. Mas olha, às vezes a gente já diminui nossa exposição através do desodorante. Nutri, mas isso vai fazer com que a minha tireoide funcione melhor? Eu não posso garantir isso. Mas a longo prazo, com certeza, a sua contaminação por alumínio vai ser muito menor. Tá? Hoje, a gente tá falando só em relação à tireoide, tá? Mas o alumínio, ele se contamina também em outros tecidos. Então, vai melhorar a tua saúde de uma forma geral, beleza? Então, atenção com relação a isso, tá? Certo? Falei demais aqui, gente. Tô até com a boca seca aqui, de tanto que eu falei. Então, ó, falei das dietas hipocalóricas, falei da conversão importante, falei do flúor, falei do cloro, falei do chá verde, falei do adoçante, falei do desodorante e dos plásticos. Certo? Olha, falei demais, hein? Beleza, gente? Eu sei que é um tema muito extenso, é um tema que gera muitas dúvidas, mas que aos pouquinhos eu vou trazendo isso para vocês. Se for preciso, eu faço outra live sobre hipotireoidismo, porque eu sei que é um assunto muito importante e eu adoro falar sobre isso, porque gosto muito de cuidar da tireoide de uma forma geral. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem. Se vocês tiverem alguma sugestão também, vocês podem me mandar. E aí, se for preciso, a gente faz uma live parte 2 em relação ao hipotireoidismo, tá? Essa live ela vai ficar salva no Facebook. Acredito que ela não fica mais salva no Instagram, mas eu vou salvar ela também no YouTube. E aí eu vou colocar o link para vocês nos stories do canal do meu YouTube,
E aí, qualquer coisa, a live fica lá pra vocês, tá? Ó, a Neia perguntou, qual outro produto que contém alumínio? Os maiores produtos que contêm alumínio. Desodorante, papel alumínio e panela. Aquelas panelas velhas que faz comida boa? Então, faz comida boa cheia de alumínio também. Tá bom? Certo, gente? E ó, bora! Conhecimento sem ação é mera distração. Então, quero ver todo mundo colocando em prática. Mandou fazer desodorante? Me marca, eu vou ficar tão feliz. Vou ficar com o coração em paz até. Então, tá bom, gente. Ó, vamos para uma semana incrível, uma semana maravilhosa. Semana que vem tem live de novo. E qualquer coisa, estamos aqui firmes e fortes. Grande beijo para vocês, gente. Beijo grande. Boa semana para nós. Beijo.